E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu me chamo Arthur Victor e hoje eu vou estar aqui com vocês em mais uma aula. Neste caso, creio eu que serão mais de um vídeo acerca das funções de Bessel ou da função de Bessel. Ao longo deste pequeno minicurso, nós vamos abordar a introdução por um problema físico que nós veremos está diretamente relacionado à equação de Helmholtz. Logo em seguida, vamos resolver a equação para o sistema cilíndrico, a equação de Helmholtz no sistema cilíndrico, utilizando o método de Frobenius. Não se preocupem que para cada coisa eu vou explicar, com calma. E para a aplicação, eu aplicarei, realizarei um problema exemplo na cavidade cilíndrica ressonante. Bom, primeiramente, por que é tão interessante estudar as funções de Bessel? As funções de Bessel, elas mapeiam muitos problemas da física. Então, as funções de Bessel, perdoem pela letra, elas mapeiam e descrevem muito bem problemas físicos cujas descrições podem ser tidas como cilíndricas ou esféricas. Então, quando você tem uma esfera ou um cilindro, um problema que exige esse tipo de geometria, as funções de Bessel elas descrevem muito bem. Então, mapeiam e descrevem muito bem problemas físicos cujas geometrias sejam, e aqui eu quero dar uma ênfase, cilíndricas ou esféricas. E isso vai ser algo muito importante para... Deixa eu dar o tempo para vocês copiarem, caso estejam copiando. Vai ser muito importante para a gente analisar e entender como é que de fato isso funciona. Bom, como vocês já estão vendo aqui, os principais livros que eu estarei utilizando são Física Matemática do Butkov e o Física Matemática também do Afkin, normalmente conhecido assim por Afkin. Eu utilizarei boa parte da teoria pelo Butkov e o exercício exemplo no terceiro item pelo Afkin. E começaremos já com o capítulo 8.9 do Butkov. Então, se você quiser de fato acompanhar todo o decorrer das aulas, a descrição que eu vou fazer é basicamente a descrição feita por esse livro, muito bom por sinal. E só mais para frente que eu utilizarei a descrição tida pelo Afkin, que é uma descrição muito mais indireta. Ele não faz um processo até chegar nas equações e na resolução da equação propriamente dita, que chega na famigerada função de Bessel. Inclusive, perdoem aí pelos barulhos de fundo. Estão tendo jogos aqui na minha cidade e vocês sabem como é, É, vai tendo muita coisa acontecendo aqui próximo. Mas enfim, vamos falar da propagação do som e o que de fato gerou esse interesse pela equação de Helmholtz. A propagação do som é um fenômeno que é bastante interessante e envolve bastante física. Confesso que eu nunca tinha parado para pensar acerca desse ponto e o tanto de nuances que existem nesse problema. Então, quando falamos do fenômeno do som no ar, eu estou falando de que exatamente? Quando a gente fala de som, e aí eu quero que vocês se lembrem das aulas de física básica, Então a gente tem aqui uma fonte sonora, Então pode ser um alto-falantezinho. E essas ondas sonoras, elas na verdade são ondas longitudinais, Elas não são ondas transversais como nós já aprendemos. Elas são ondas de pressão, que a gente conhece, Que são mais espaçadas e aqui vão ficando
mais juntas. Inclusive eu estou fazendo esse desenho, mas não é proposital. Foi por força do hábito mesmo, né? Então elas podem ter até um tamanho único, né? Não como eu desenhei. Então elas têm uma parte que estão mais próximas, vão se afastando e depois ficam mais próximas de novo. E é isso que quer dizer o fato delas serem ondas longitudinais. Longitudinais. É que elas se propagam nessa direção, direção do eixo X. E essas ondas de pressão, elas podem ser descritas como oscilações rápidas da densidade do ar e da pressão. Em torno de certos valores médios ρ0 e P0. Talvez confunda um pouco o fato de eu ter o ρ e o P, mas enfim, o fato de serem oscilações rápidas, isso nós até já sabíamos de maneira mais intuitiva e que envolve, claro, a densidade do ar e da pressão, né? Uma oscilação da pressão. Vão ter pontos em que vai ter maior pressão e pontos que vão ter menor pressão. E se existe maior pressão, eu vou ter um volume de ar mais deslocado, né? Mais denso, né? Nesse ponto, e outros que vai estar mais rarefeito. Portanto, claro que vai ter também uma dependência da densidade. Por isso que eles vão girar em torno de valores médios de uma densidade volumétrica, né, dita por ρ0, e por uma pressão média dita P0. Por isso que eu as marquei dessa maneira. E esse movimento oscilatório, coletivo das moléculas do ar vão gerar algo que é interessante, né? Que vem um pouco da mecânica estatística ou de uma análise estatística da coisa, mas que também exige uma visão macroscópica. Porque esse movimento oscilatório coletivo das moléculas vai gerar algo que chamamos de velocidades macroscópicas. Macroscópicas. Essas velocidades macroscópicas, elas são de uma descrição que normalmente não é vista assim rapidamente na física, né? E elas vêm de uma velocidade estatística resultante de um pequeno grupo de moléculas. Ou seja, eu quero dar ênfase nessa parte aqui, de um pequeno grupo de moléculas. Não é a velocidade de um grande amontoado de moléculas. E entenda que sim, que pequeno grupo ainda significa, né, que existem milhões, bilhões, trilhões, muitos bilhões de moléculas ali de ar existentes. Mas é interessante para a gente analisar uma pequena quantidade de ar. Então eu quero deixar isso aqui enfático, que é interessante analisar uma pequena quantidade de ar. E partindo desse pressuposto, nós vamos chegar na disposição do problema e como vamos descrevê-lo, né? Como vamos modelá-lo. Afinal de contas, eu quero entender como é que o som se propaga. Bom, então fazendo as seguintes ressalvas de que eu quero uma pequena quantidade de ar, eu vou ter aqui a seguinte descrição do problema. Considere
vão acompanhando aqui, seguindo essa leitura. Considere uma pequena quantidade de ar dentro de um volume V em um certo instante t, e seja V, esse aqui é o V para a velocidade macroscópica, igual a um V de RT, a velocidade macroscópica do ar no ponto R no instante t. Se ρ de ρRT for a densidade do ar naquele ponto e num certo instante, então a força por unidade de volume, e aqui eu quero que se atentem a isso, será dado pela segunda lei de Newton. E bom, nós sabemos que a segunda lei de Newton é que a força é igual a massa vezes a aceleração, ou nesse caso, a derivada do momento linear em relação ao tempo, né? Já que o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou chamar essa força por unidade de volume de F nesse caso minúsculo, de RT, e aqui, como eu quero por unidade de volume, eu vou utilizar ρ, já que ρ é uma densidade descrita, né, se eu vou falar de unidades, em quilogramas por metro cúbico, ou seja, de massa sobre volume. Então, eu vou descrever utilizando ρ da derivada da velocidade em relação ao tempo, que é a própria aceleração. E sabendo que agora a força por unidade de volume é dada por essa fórmula aqui, logo a força total sobre o volume V, então aqui sim eu estou aplicando a força total mesmo. Ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por um F maiúsculo, que é igual a, deixa eu realizar melhor, né, para ficar mais bonito, F maiúsculo, e vai ser agora a integral sobre o volume. Se é uma integral sobre o volume, nós temos uma integral tripla sobre V da densidade ρ vezes a velocidade macroscópica. Essa é a força por unidade de volume, e aqui eu estou integrando sobre o volume. Logo, essa é a força, né? Se antes era a força sobre por unidade de volume, agora vai ser a força total sobre o volume V. Ponto importante é que se o peso e outras forças de quantidade de ar, ou seja, que depende do volume, quando você fala de quantidade, a gente está falando de algo diretamente relacionado ao volume, né? Quantidade de massa. Se o peso e outras forças que dependem dessas quantidades forem negligenciáveis, então, na nossa análise, essas outras partículas, essas outras massas de ar, elas não vão afetar a nossa análise. Então, a força total será igual à integral de superfície da pressão, já que a força é igual à pressão sobre uma área, sobre a área, né, no caso com a área sendo um vetor. Então, eu sei que a integral de superfície da pressão vai ser a pressão aplicada naquela área total. Então, aqui nós temos a força. Logo, a força é dada pela integral tripla sobre o volume V de ρ dVzinho dt dVzão. Aqui vai ser igual a menos a integral de superfície de P ds. Lembrando que esse P aqui é a pressão. Deixa eu ver se assim fica melhor, né? Vamos fazer um P maiúsculo. Pronto, acho que assim dá para identificar melhor. E ds aqui é o vetor normal à área, né? Então por isso que ele fica até esse símbolozinho negativo aqui, porque ele aponta na direção contrária do movimento. Na direção contrária ao sentido positivo da área, né? E a favor do movimento. Seguindo nossa linha de raciocínio, a gente vê que essa integral aqui, relacionando a superfície, né, a pressão à superfície, ela pode ser relacionada utilizando análise vetorial. Análise vetorial vai ser extremamente importante para a gente. Por quê? E utilizando conceitos de análise vetorial,
Então a gente vai fazer uma análise vetorial dessa integral de superfície, dessa integral dupla de superfície. Nós vemos que a integral, e aqui eu vou deixar explícito, mas em azul, a integral de superfície sobre uma superfície S da pressão P ds vai ser igual à integral sobre o volume do gradiente, então do gradiente sendo aplicado em P dV. Isso é uma descrição que vem lá de análise vetorial, e a demonstração dela vai estar contida lá no livro também, no capítulo 1 do Butkov. Eu vou cortar algumas demonstrações justamente para não ficar muito prolongado, né? Até agora, isso é só a motivação para chegar nas funções de Bessel. Por isso mesmo que eu estou pulando algumas demonstrações. Então, utilizando o conceito de análise vetorial, nós chegamos nisso daqui. E sendo V arbitrário, ou seja, eu posso escolher um volume que relacione do mesmo jeito aqui e aqui, já que esta é a equação da pressão do lado direito da equação, ela vai se tornar agora uma equação de movimento. Opa, errei. Uma equação de movimento sob a forma diferencial. Como vocês vão ver, escrevendo de azul, agora eu vou ter que a integral tripla de V de ρ dvzinho dt dvzão é igual a menos a integral tripla sobre V do gradiente de P dV, agora, né, estava variando com a área, agora vou variar com o volume. Logo, escrevendo o resultado aqui embaixo, eu vou escrever ele de vermelho. Eu vou ter que essas integrais elas vão se cancelar e de um lado da equação, passando essa equação para esse outro lado, eu vou ficar somente com o que está aqui dentro, né? Com os integrandos, somente com os integrandos. Então eu vou ficar aqui ρ dv da velocidade macroscópica dt mais o operador gradiente na pressão, operando na pressão, vai ser igual a zero. E essa vai ser a nossa primeira equação que chegamos e que é muito interessante para a descrição do problema. Mas não é a única equação, e se fosse somente essa, nós não chegaríamos nas funções de Bessel. E aqui, continuando, depois de chegar na primeira equação, nós podemos utilizar outro princípio, que é o princípio de conservação da matéria. Este nome, a gente escuta, né, falar de conservação da energia, conservação de momento, conservação das forças. Mas nesse caso, a conservação da matéria é muitas vezes utilizada na dinâmica de fluidos, então na hidrodinâmica, já que a gente está falando de propagação de ar, né? Então, eu estou falando de um fluido e como essa massa de ar se desloca. E eu tenho uma equação bastante interessante, que é a equação da continuidade. Essa primeira equação, ela veio para a gente utilizando os conceitos de força. Então, força por unidade de volume, força total. E alguns conceitos de análise vetorial. Para essa segunda equação, vou utilizar o conceito de dinâmica de fluidos e de que ao longo do tempo ΔT, eu vou ter um ρdV variando pelo volume, na integral do volume. Ou seja, eu tenho aqui uma massa, né? Já que ρ é massa sobre volume, eu estou variando o volume. Então, no final das contas, sobre um volume total, né? Então, eu vou ter uma massa variando ao longo do tempo.
A mesma coisa eu vou ter aqui a velocidade. Bom, a velocidade é em metros por segundo, né? Por exemplo. E aqui eu vou ter uma área que é dada em metros quadrados. Então, eu vou resultar em metro ao cubo por segundo, variando pelo ρ. O ρ é quilograma por metro cúbico. Então, no final, né, falando em unidades, não em análise dimensional propriamente, mas no final eu também vou ter massa variando por unidade de tempo. Então, essa equação ela é muito interessante e diz justamente isso. E perceba que eu posso aplicar aqui também análise vetorial nesse trecho e aplicando um teorema muito famoso, que é o teorema de Gauss. O teorema de Gauss ele relaciona uma integral de superfície do produto vetorial, né, de produto interno de dois vetores, pelo produto interno, já que sempre será por dois vetores, a um divergente do vetor em um certo volume, né? Então, para uma certa superfície você tem um produto interno, aqui você terá um divergente atuando em um certo volume. Esse é o teorema de Gauss de maneira explicada bem rápida. E eu posso aplicá-lo nessa primeira ou nessa segunda equação, né? Na equação do lado direito. E como é que vai ficar? A integral de superfície sobre a superfície S de ρ vezes V, produto interno, ds, vai ser igual a integral tripla, utilizando o próprio teorema, do divergente, difícil desenhar, do divergente atuando em ρ vezes V, já que eu tenho aqui um ds, né? O vetor normal à área atuando em um volume dV. Portanto, quando eu substituo na equação original, então substituindo na equação da continuidade, o que é que resulta? E aqui eu já vou escrever de vermelho. Ou, não, na verdade vou fazer passo a passo. Vamos lá, vamos fazer passo a passo. Vai resultar no seguinte, de que no lado esquerdo da equação eu tenho del t de v de ρ dv. Aqui vai ser igual a menos, já substituindo esse resultado da integral tripla do divergente atuando em ρv, que é a velocidade macroscópica, em um volume dv, uma variação do volume dv. E aqui, na mesma situação anterior, eu vou ter uma variação de volume igual e, portanto, aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu vou obter... A gravação acabou falhando nessa parte. Mas, bom, eu vou ter o seguinte, de que agora, substituindo, né, eu terei del de del t de ρ, já que ele já variou pelo volume, vai ser igual a menos o divergente atuando em ρ vezes a velocidade macroscópica. E, claro, dando continuidade, né? Piada não intencional. Eu vou ficar aqui a variação de ρ, ou seja, a variação da densidade por um tempo mais o divergente atuando em ρ vezes a velocidade macroscópica é igual a zero. A nossa segunda equação diferencial, que eu vou representar por item 2. Lembre-se, essa é a segunda equação obtida pela equação da continuidade e essa é a primeira equação obtida pela análise de forças. Bom, dando continuidade, a gente encontrou esta equação, que é muito interessante, né? Essa equação 2 e a equação 1. Aqui eu estou relacionando a densidade no caso, com a velocidade e a variação no tempo. Na outra equação, na primeira equação, se vocês estiverem lembrados ou tiverem anotado, né? Eu estou relacionando a pressão com a velocidade macroscópica e a densidade. E
Também, né, quando a gente fala de som, de propagação de som, até mesmo pela definição de como a gente foi tratando o problema, nós vemos que existe uma necessidade de tratar de outra maneira, utilizando a pressão e a densidade, mas agora relacionados diretamente por meio de fórmulas termodinâmicas. Então, como é que eu posso fazer isto? A primeira condição que eu tenho que estabelecer é que para as frequências das ondas de som, vou até deixar em azul aqui, para que vocês consigam enxergar melhor, para as frequências das ondas de som, entre 20 Hz a 20.000 Hz, nós temos que as oscilações de P e de Rho, ou seja, as oscilações da pressão e da densidade ou em torno de pressões e densidades médias, ocorrem tão rapidamente que podem ser consideradas expansões e contrações adiabáticas. Então, o que é que eu estou querendo falar com isso, né? O que é que de fato isso significa? Que essa variação de pressão não dá tempo nem para que uma quantidade suficiente de calor seja trocada entre dois volumes, entre um volume anterior, que está mais junto, né? E um volume posterior, que é um pouco mais separado no caso de uma onda longitudinal. E logo assim, vale a transformação adiabática ela é verdadeira para essa situação, né? Onde eu tenho uma pressão e um volume é igual a uma constante, sendo um volume elevado ao coeficiente gama. Gama vai ser dado pela razão do calor específico à pressão constante, dividido pelo calor específico ao volume constante. E daí você vai obter a famosa relação também com a constante dos gases ideais, né? Seguindo, a gente tem o seguinte, de que, sabendo que PV vai ser igual a constante, então se eu tenho uma pressão vezes um volume, vai ser igual a pressão inicial vezes volume inicial, também elevado a gama. Logo, seguindo aqui, vou marcar de preto. Aqui eu quero deixar a pressão isolada, né? Então, P sobre P0, perceba que eu estou fazendo P sobre P0. Então, esse vem para cá e esse vem para cá, para o lado direito da equação, né? Então, eu vou ter V0 sobre V elevado a gama. Ou, se eu quiser inverter, então fazendo com que o V venha para o numerador, eu tenho que mudar a ordem, né? Mudar o sinal do expoente. Logo, V sobre V0 vai estar elevado a menos gama. Porém, quem é V? Sabemos que o volume, a massa, melhor dizendo, que a massa M é dado pela densidade vezes o volume. E também que M, a mesma massa, é dada por uma densidade ρ0 vezes o volume V0. Logo, eu sei que o volume vai ser igual a massa sobre ρ e V0, o volume inicial, vai ser a mesma massa, já que é a mesma massa de troca, sobre ρ0. Ok, nós temos essas duas equações e agora eu posso substituir nessa equação aqui. Embaixo fica da seguinte maneira. Né? Eu vou substituir, então, V, tá com esse modo aqui sem querer, V sobre V0 vai ser igual a elevado a gama, vai ser igual a M sobre ρ dividido de M sobre ρ0 elevado a menos gama no caso. Então aqui eu vou ter M sobre ρ vezes ρ0 sobre M, já que eu estou dividindo, é a mesma coisa que o inverso da fração, né? Elevado a menos gama. Então aqui eu vou ter ρ0 sobre ρ
elevado a menos gama, que vai ser a mesma coisa invertendo novamente de ρ sobre ρ0 elevado a gama. Então nós temos aqui o nosso resultado que eu posso substituir. Perdoa aí pelos barulhos na gravação, tive que parar só para deixar que terminassem aqui os barulhos. Mas enfim, voltando para a equação, se Deus quiser a gente termina essa aula com bom entendimento ainda. Enfim, a gente chegou nessa equação que relaciona a pressão, ou melhor, as densidades com as pressões. E no final das contas, nós substituindo essa equação aqui com neste resultado, nós ficamos que aqui eu vou colocar em vermelho, que a pressão sobre a pressão inicial, a pressão zero, é igual a ρ sobre ρ0, tudo isso elevado a gama, onde gama é igual ao calor à pressão constante, calor específico à pressão constante, e CV, o calor específico a volume constante. E essa é a nossa equação 3. E bom, só relembrando, nós temos essa equação, esta outra equação e esta outra equação. Então temos aí 3 equações e reunindo então essas 3 equações, nós vemos que a propagação do som, e aqui eu quero escrever como um resumo do que fizemos até agora, onde a propagação do som é então governada pelas seguintes equações. E aí eu vou listar os 3 resultados que nós obtivemos. Eu vou mostrar aqui que ρ dv, onde v é a velocidade macroscópica, dt mais o gradiente de p vai ser igual a zero. Nós temos também que del t, e aqui foi pela equação da continuidade, né? O produto interno, ou seja, o divergente de ρv é igual a zero. E por último, esta equação só escrita de outra maneira, né? Deixando a pressão final em evidência, ou melhor, isolada, vezes ρ sobre ρ0 elevado a gama. E aqui eu vou ter as 3 equações. Opa, saiu bem errado na verdade. E aqui eu vou ter as 3 equações que vão reger o movimento de propagação do ar. E só uma observação, quando eu tenho aqui essa derivada, né, dv dt, onde v vai ser a velocidade macroscópica de movimentação média das moléculas do ar, e lembre, não é uma grande quantidade, é uma pequena quantidade. Como v vai ser uma função de posição e do tempo para o fluido, né, nesse caso para esse comportamento de fluido das moléculas, a derivada dv dt vai ser uma derivada total ou uma derivada hidrodinâmica. Então isso aqui está presente ou nos textos de física matemática, principalmente análise vetorial, ou em textos de dinâmica dos fluidos. Em texto de dinâmica dos fluidos, você vai ter exatamente isso. E nós vemos que a derivada total, eu vou fazer uma derivada parcial em relação ao tempo, né, já que eu estou fazendo derivada total em relação ao tempo, e aplicar o gradiente à função. Então, aplico o gradiente à função e logo depois multiplico pela função. Ou seja, eu estou derivando tudo aqui nesse ponto e derivando
o que eu quero é exatamente neste ponto aqui, que é a derivada parcial. E eu vou ter que V vezes o operador gradiente vezes fora aqui do parênteses a velocidade macroscópica novamente é descrita por esta relação. Então, só para deixar esse adendo de que é uma derivada hidrodinâmica, tal qual uma derivada total para o dV dt, presente na equação numerada 2. Inclusive, até colocar uma vírgula, né, para vocês enxergarem melhor. Ou deixa de ser mesmo, né? Enfim, já deu tempo aí de copiar e vamos partir para a próxima sessão, que é analisando uma situação física real. E lembre-se, isso aqui eu não cheguei na função de Bessel ainda. Essas são pressuposições para chegar na equação de Helmholtz, a equação diferencial parcial de Helmholtz, que poderá ser resolvida pela equação de Bessel utilizando o método de Frobenius, ou para chegar na função de Bessel utilizando o método de Frobenius. Bom, pessoal, dando continuidade de onde nós tínhamos parado, que foi com essas três equaçõezinhas aqui muito interessantes, que vão relacionar a densidade, a pressão e também a velocidade macroscópica das moléculas do ar para a propagação do som. E são três equações muito interessantes para a gente. E nós mostramos também, né, que vai existir uma derivada hidrodinâmica, que é essa derivada total da velocidade. Não é simplesmente uma derivada comum como a gente está acostumado. Porém, nós vamos considerar o seguinte, e aqui o adendo, né, que eu já estou na página 324 do Butkov, e estou continuando. Então daqui para frente, basicamente o Butkov até a 329 mais ou menos, até o final do capítulo. Se vocês quiserem acompanhando pelo livro, basta utilizar estas páginas. Bom, vamos considerar o seguinte, e outra coisa também, né, antes de considerar o seguinte, é que isso já é outro dia de gravação, mesmo que seja o mesmo vídeo. Eu tive que parar para carregar o celular, enfim, deixar tudo certinho. Espero que a gravação esteja indo bem, caso tenha muitos erros, muitas outras considerações vocês podem falar, deixar aí nos comentários. Para uma onda acústica, aqui no início do parágrafo, de típica intensidade moderada, é possível uma simplificação considerável dessas equações, ou seja, daquelas equações que eu falei aqui, dessas três. Considere, por exemplo, uma onda sonora. Considere, por exemplo, uma onda sonora de frequência 500 Hz, em que as partículas do ar vibram com amplitude de ordem de 10 a menos 6 centímetros. Então, se eu tenho 10 a menos 6 centímetros, se fosse em metros, seria 10 a menos 6 micrômetros. Então, vai ser 10 a menos 8, né? 10 a menos 8 metros, o que dá 10 nanômetros, creio eu. Posso estar enganado, mas acho que são 10 nanômetros. O comprimento de onda ele vai ser dado pela equação, né, que V é igual a lambda F. E nesse caso, V aqui é a velocidade de propagação do som no ar, que é o Vs, a velocidade do som. F vai ser a frequência e lambda é o comprimento de onda. A gente já tem a frequência e tem a amplitude. Então, eu posso fazer o seguinte: utilizar a velocidade do som e utilizar a frequência para obter qual é o comprimento de onda dessa onda sonora, de aproximadamente 60 centímetros. Até aí tudo bem. E a velocidade V das partículas do ar vai ser da ordem de 2πFA, onde A vai ser a amplitude. E aqui eu estou querendo calcular o que exatamente. Eu estou considerando um problema físico, um exemplo físico real, em que você tem uma situação
digamos, mais verídica, com a frequência de 500 Hz e com uma amplitude dessa ordem, que deve ser uma ordem comum para as ondas sonoras, que é analisar qual como é que eu posso escrever esta derivada aqui. Porque vocês percebem que tem muitos termos, né, nessa derivada. Eu tenho a derivada parcial, eu estou fazendo o gradiente dessa operação, então no caso é um divergente, creio eu. E você tem aqui o, a velocidade v multiplicada novamente. Então, a gente quer analisar como é que essa equação pode ser simplificada. E sabendo que eu tenho a amplitude não, o comprimento de onda, eu quero agora encontrar a velocidade. E essa velocidade, que é dada por essa fórmula 2πFA, ou seja, 2π vezes a frequência vezes a amplitude, aproximadamente isso, vem deste ponto aqui, que o deslocamento de partículas de ar é dado pela seguinte equação, que é a equação de um oscilador, por exemplo, né? A equação de onda, a equação de propagação de onda, de oscilador não, me perdoe, de propagação de onda, em que você vai ter um comprimento x, uma distância x, né? Um comprimento de onda lambda, frequência f num tempo t, relacionados por um cosseno e amplitude. Então essa equação a gente já viu bastante, né? Em outros estudos de física 3, mais ou menos, física 4, não, 4 não. Física 2 para física 3, né, imagino. E a velocidade, isso aqui é a posição, né, o x, a velocidade então vai ser a derivada de x, a derivada parcial em relação ao tempo. Então, quando eu faço a derivada, derivando o total, né, aqui a derivada do cosseno vai ser o menos seno. Aí eu repito o que está dentro, né, utilizando a regra da cadeia. E derivando agora o que está dentro no argumento do cosseno, eu estou derivando em relação a t, então x lambda é constante, sobra somente menos f. Menos f vai para fora, mas o menos f está sendo multiplicado pelo 2π, isso aqui ainda está dentro do cosseno. Então eu fico aqui no final, deixa eu só voltar para tirar essa bagunça, eu fico aqui no final menos 2πf, né, já que estou contando esse negativo aqui também. E com esse menos da derivada do cosseno propriamente, a gente obtém 2πFA do seno de 2π e repete todo o argumento. Então, por que eu estou falando que a velocidade vai ser aproximadamente esse 2πFA, que é esse termo daqui somente? Porque, no máximo, os valores eles vão ser dados por 2πFA. Então, vocês concordam que o valor máximo que o seno, que essa parte aqui pode chegar, é 1. Já que a função seno vai de menos 1 a 1, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, quando você considera isto, e a gente quer saber qual é a ordem da velocidade, ela no máximo pode ser dada pela ordem que a gente calculou aqui de 2π vezes FA, em que F é a frequência que a gente já tinha, 500 Hz, e A vai ser a amplitude de 10 a menos 6 centímetros. A gente obtém que a velocidade é da ordem de 3 vezes 10 a menos 4 centímetros por segundo. Inclusive eu errei aqui, não é metros por segundo, é sim centímetros por segundo. Opa! Vou deixar em tela cheia de novo. Centímetros por segundo. Então, a gente já sabe que é da ordem de 3 vezes 10 a menos 4 centímetros por segundo, estimando no máximo, né? E a gente vai saber, então, que o módulo de del Vx e del x
vai ser também da ordem disto aqui. Por quê? Perceba que eu estou querendo calcular o seguinte. Eu estou querendo calcular agora o gradiente da velocidade. Eu estou calculando o gradiente da velocidade, só para relembrar vocês, porque eu quero chegar nessa equação aqui. Então eu estou calculando del V, del T, eu estou calculando del V, deixa eu ver se eu me lembro, del V, del X, ou é V propriamente. Pronto, eu calculei V propriamente, porque ele vai estar multiplicando aqui. Enfim, vocês vão ver que no final eu quero chegar numa equação que tente simplificar esta derivada mais complicada. Então agora eu vou calcular o del V, del X, e vai ser um processo semelhante. Del V, del X vai se derivar parcialmente em x aquela função que nós obtivemos anteriormente, que é a velocidade. Aproximadamente ela só é o 2πfA, né? Mas aqui eu vou utilizar ela no total. E utilizando ela no total, derivando em x, esse termo ele vai ser constante, então ele vem para fora. Derivando em x, vou utilizar a mesma regra da cadeia. Então, aqui vai ficar a derivada do seno, vai ser o cosseno, repete o argumento. E derivando o argumento, menos f de t é constante. Aqui vai ser só x sobre lambda, que sobra somente lambda embaixo, multiplicado pelo 2π. Não sei porque que eu fiz um i ali, enfim. Multiplicado pelo 2π. E novamente, como a gente está analisando a ordem, ele pode ser no máximo quando o cosseno for 1. Então, por isso, que o valor máximo dele é 1, então a gente vai considerar 1. 2πfA é a velocidade, portanto, del V x del x é 2π sobre lambda, esse termo, vezes V. E em módulo, ele vai ser a mesma coisa, né? Aproximadamente isto daqui. A gente já sabe que é a velocidade que eu acabei de calcular. Que é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, só deixa eu olhar se tem algum erro, porque eu me lembro que foi 3 vezes 10 a menos 4. Bom, aqui é 5, aqui vai ficar 1000π, ou seja, 1000 é 10 elevado à terceira. Então, aqui fica 10 a menos 3, π é aproximadamente 3. Então, aqui na verdade é 10 a menos 3. Na hora eu não percebi. 10 elevado a menos 3. Então, de fato, é 3 vezes 10 a menos 3. Eu vou dividir por 60, que aqui está em centímetros, viu? Se lembra que está em centímetros, e aqui centímetros, e aqui centímetros por segundo. No final, a gente obtém que del V, del X vai ser 3 vezes 10 a menos 4 segundos inverso, né? Que é a mesma unidade da frequência, que é dada em hertz. Ok, a gente obteve mais essa derivada. E a taxa de variação em um ponto dado, ele vai ser dado por quem? Por del V, del T. E esse aqui é o termo inicial lá da derivada hidrodinâmica, se lembram? Então, del V, del T, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou derivar a velocidade que a gente já conhecia, que é essa daqui. E eu vou derivar agora em relação ao tempo, e não em relação a x. Já que quando eu fiz essa derivada em relação a x, meu objetivo é calcular o gradiente, né? O produto interno com o operador gradiente, já que o gradiente vai fazer a derivada em cada um dos pontos do espaço, né? Para aquela função vetorial, que no caso é a velocidade. Então vai derivar em x, vai derivar em y e vai derivar em z. Para a gente, como está sendo um problema unidimensional, né? Está considerando no eixo x, eu fiz o exemplo da velocidade no eixo x, mas poderia ter sido com y, poderia ter sido com z, na verdade não, né? Segundo a geometria do nosso problema, como nós vamos ver posteriormente.
Mas enfim, eu estou fazendo a derivada agora em relação, não sei o que foi isso, eu vou fazer a derivada agora em relação ao tempo. E vai ser todo o processo, né? Em que a derivada do seno vai ser o cosseno, derivando o argumento, é que vai ficar menos 2πf, esse termo é constante, vai para fora, então vai ficar 2πfv em módulo, né? Por isso que ele também trata com os módulos. E aquela mesma consideração, o cosseno vai para 1. A gente está querendo analisar a ordem. Logo, eu vou ficar aqui 2π vezes f vezes a velocidade que a gente tinha encontrado. Então aqui é 5, vai ficar 10 a terceiro. 10 a terceiro com 10 a menos 3 fica 10. 10 a terceira com 10 a menos 3 fica 10. E aqui vai ficar 3 vezes π, que vai ser 9 alguma coisa. Então, aproximadamente 10 centímetros por segundo ao quadrado, já que eu estou derivando em relação ao tempo. Bom, fazendo um resumo, a gente tem isto daqui. Lambda, que é o comprimento de onda dessa onda sonora, a velocidade dessa onda sonora, a sua derivada em relação a x e a sua derivada em relação ao tempo, né? Então eu vou olhar novamente para a derivada total. A gente vai perceber o seguinte, que para a onda acústica típica, tal como essa que nós estamos analisando, a derivada em relação ao tempo, em módulo, é muito maior, por isso este sinal duplo é muito maior que toda a operação que nós fazemos do lado ao lado direito, né? Com o produto interno pelo gradiente e o produto interno pela função velocidade de novo, é muito maior. Já que, deixa eu só apagar aqui, já que a ordem deste termo que está na direita dessa equação, ela é de V módulo com del Vx del t, já que o problema é unidimensional, na verdade, del V del x, del Vx del t em módulo. A velocidade é 3 vezes 10 a menos 3. Esse módulo foi 3 vezes 10 a menos 4. Então ele vai ser da ordem de 10 a menos 6, já que fica 9 vezes 10 a menos 7. Mas é aproximado, então fica na casa aí de 10 a menos 6. Bom, 10, aqui nesse caso, né, a derivada em relação ao tempo foi 10. E vai ser muito maior do que 10 a menos 6. Portanto, eu posso considerar que no final que a derivada total da velocidade macroscópica das moléculas vai ser igual à derivada parcial de V em relação ao tempo. Isso simplifica bastante coisa. Outra simplificação que a gente pode fazer está presente nas mudanças relativas de densidade. Para as mudanças relativas de densidade, porque a gente está querendo falar sobre isso ao início de conversa. Por quê? Desculpem. Porque quando a gente fala de propagação de som, novamente, né, que nem nas equações que nós chegamos, existe uma relação com a densidade e uma relação com a pressão e uma maneira como os dois mudam, né? Então você tem uma densidade inicial e uma pressão inicial, e depois você tem uma densidade final e uma pressão final. Já que há aquele negócio, você tem a expansão e a contração em ondas longitudinais, então vai ter mais A num ponto e menos A em outro ponto para espaços diferentes, né? Então mais A num ponto bem concentrado e depois a mesma quantidade de A, na verdade, dividida muitas vezes em um espaço maior. Por isso fica menos denso. Então a gente pode considerar aqui um exemplo também comum, que o livro vai tomar com uma coluna de A de comprimento lambda sobre 4
é, e ela vai ser comprimida 10 a menos 6 centímetros. Perceba que, coincidentemente, é da mesma ordem da amplitude que nós tomamos no problema no exemplo anterior. Então, o aumento da densidade vai ser da ordem de quanto? A gente tem o lambda sobre 4, lambda no outro problema. A gente encontrou que era 60 centímetros, né? Então ficaria aqui 15 centímetros. E ele vai ser comprimido 10 a menos 6 centímetros. Então eu vou introduzir um operador não, né? Uma conta que eu vou chamar de delta, que é a diferença relativa das pressões, ou das pressões não, das densidades. E a densidade, a diferença das densidades vai ser dada por A, e a densidade inicial vai ser dada por lambda sobre 4, quando nós realizarmos as substituições. Que substituições? Como a densidade está relacionada com a massa pelo volume, e aqui a massa praticamente não vai mudar, vai ser a mesma massa nas duas situações, e o volume vai mudar por uma variação 10 a menos 6, que foi a amplitude A, e o volume inicial, o volume na verdade ele é dado por um comprimento vezes uma área, e aqui eu estou considerando o tubo com a mesma seção. Então não é uma seção que é variável, não é uma seção reta variável, é a mesma seção. É lógico concluir que a densidade inicial, as densidades na verdade vão ser dadas pelos comprimentos, quando eu estou falando de razão entre essas densidades, e a diferença delas é a diferença que eu obtenho da compressão, que é da amplitude de 10 a menos 6, e a densidade inicial vai ser dada na razão pelo comprimento inicial, que é de lambda sobre 4. Fica com 10 a menos 6 sobre 15, e vai ser da ordem de menor, mais ou menos menor. Quer dizer, é menor, mas a gente não sabe exatamente quanto é. De 10 a menos 7 centímetros, né? Ou, centímetros não, é adimensional. 10 a menos 7. Logo, naquela equação, na terceira que a gente obteve, que a densidade final dividido pela densidade inicial elevada a lambda. Lambda não, gama, não sei porque eu confundo essas duas letras. A gama pode ser dado por 1 mais delta, já que delta é ρ de menos ρ0 sobre ρ0. Quando eu faço 1 mais isso, vai ser igual a ρ0 mais ρ menos ρ0 sobre ρ0, que logicamente vai ser ρ sobre ρ0. Então é só outra maneira aí de representar essa equação. Eu utilizando a expansão binomial, então aqui eu utilizei a expansão binomial. Já que delta vai ser muito menor do que 1, como a gente viu, ela é da ordem de 10 a menos 7, eu posso fazer que 1 mais x elevado a n vai ser aproximadamente igual a 1 mais nx, como x é muito menor do que 1. Nesse caso, nosso x é o delta. Logo, aquela equação vai se tornar que P final é igual a P inicial das pressões de 1 mais gama delta. E as mudanças relativas de pressão são também pequenas. Finalmente, quando a gente chega em um dos pontos da equação também, da segunda equação, se eu não estiver enganado, vamos voltar aqui rapidinho. Isso, é da segunda equação. Você vai ter o divergente de ρv. Ele é dado, né, por essa regra do produto, que você vai ter V da derivada
o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Talvez tenha invertido a ordem, mas enfim, é a regra do produto. A gente pode considerar que para um caso comum, né, ρ é dado por 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. E o módulo de ΔV a gente já calculou, que é 3 vezes 10 a menos 4, 1 sobre segundos. E a gente já calculou lá no começo, né, dessa explicação. E o gradiente da pressão não, da densidade, ele vai variar de uma ordem de 10 a menos 11 gramas por centímetro a quarta. Ou seja, é muito pequeno também essa variação. Essa variação aqui, né? Essa variação é muito pequena. Logo, a gente pode considerar o seguinte. Cadê? Pode considerar o seguinte, que nosso sistema de equações agora vai ser ρ0 de ΔV ΔT mais nabla P igual a zero, Δρ ΔT mais ρ0 ΔV, não tem mais aquele operador divergente com todo mundo. Enfim, aqui ainda tem, né, operador, mas perceba que eu estou trocando os ρs pelo ρ0. A gente vai incluir o delta. Não sei o que foi isso, a minha voz está falando. A gente vai incluir o delta. E aqui eu vou utilizar a expansão binomial, né? Então, ρ ele vai para ρ0, devido que a diferença dos dois é muito pequena, né? É da ordem de 10 a menos 7. Então, a densidade inicial é praticamente igual à densidade final, portanto, eu posso considerar o valor final é o mesmo que o inicial. E dessa equação, da equação 5, né, segue também que tomando o gradiente em ambos os lados, vamos ver só onde eu vou chegar. Na verdade, eu vou dar uma pausa. Vocês absorvem um pouco do que foi escrito. Deixa eu tomar uma água e a gente continua. Muito bem, agora já tomei a água, já estou mais de boa. Vamos lá, continuar. Que ainda não chegamos na equação de Helmholtz, na EDP de Helmholtz. Da equação 5, que é a equação da pressão, aqui esta, segue que tomando o gradiente em ambos os lados, se vocês vão perceber porque nós estamos fazendo isso, eu vou ter o gradiente de P e o gradiente de P0, né, ele vai ser constante, assim como o gama ali. Então vou tomar o gradiente de delta, não sei porque eu quero chamar lambda também. De maneira que eu posso substituir na primeira equação, já que a primeira equação toma o gradiente de P, P na pressão. E usando o fato de que Δρ ΔT é igual a ρ0 delta ΔT, pois calma lá, que até eu me perdi um pouquinho aqui. Eu vou ter Δρ ΔT, que vai ser ρ0 de delta ΔT, para substituir na equação 2, que é esta equação aqui. Então, eu vou ter o seguinte, de que ΔV ΔT, e aqui eu já estou substituindo que ΔP vai ser isso daqui, todo esse valor, P0 gama delta, nabla delta, e essa vai ser a primeira equação. E na segunda equação eu vou ter delta ΔT mais o gradiente, o divergente de V, né? Já que Δρ ΔT
ele é dado por ρ0 de del delta del t, né? Então assim a gente pode considerar dessa maneira. E nós chegamos nessa identidade simplesmente usando a quarta equação neste conjunto, né? Já que ρ vai ser igual a delta ρ0, vou colocar mais embaixo, né? Delta ρ0 mais ρ0, né? E quando eu tomar derivada em relação ao tempo, esse termo aqui ele vai ser constante, então eu vou ficar somente que é ρ0 de delta del t. E aí que a gente chega nessa situation. Tá, muito bem. Vamos continuar, que ainda tem um pouco de chão. Eu fiz certo? Pronto, aqui, beleza. Tá, a gente substitui essa equação na equação 2, nesta belezinha. E vamos substituir também esse fato, né, a derivada, o gradiente tomado em ambos os lados, na primeira equação. A gente vai chegar em uma equação que eu vou chamar de 1 e uma equação que eu vou chamar de 2. Tá? E o que é que eu quero chegar nisso, né? Vejam que aqui vai começar a acontecer algumas mágicas interessantes. Eu tenho essas duas equações e percebam que se eu multiplico a primeira pelo gradiente, né, pelo operador nabla em ambos os lados, e a segunda por del de del t, a gente vai obter as seguintes equações. Fazendo a primeira parte, vou multiplicar o operador nabla em ambos os lados, e eu vou chamar que a pressão inicial vezes vezes gama sobre ρ0 vai ser c quadrado. E talvez você já tenha uma noção somente pelo c quadrado de onde eu quero chegar. Eu vou chamar esse termo de c quadrado aqui. Então vai ficar a derivada no tempo que eu estava derivando v vezes o operador, né, que eu posso fazer. Eu posso intercalar eles, né, eles são comutativos. Mais c quadrado. E como aqui já tinha o operador nabla, agora vai ter ele ao quadrado, né, o laplaciano. E eu vou chegar nessa equação. Na 2, eu só vou derivar em relação ao tempo. E como eu já estava derivando em relação ao tempo, o delta, ele fica agora uma derivada da segunda ordem. E vai aparecer a mesma expressão em ambos os lados em ambos os lados não, né? No mesmo lado dessas equações. E eu vou fazer que 1 é igual a 2, já que eu vou combinar as duas equações pelo fato das duas resultarem em zero e virem do mesmo problema. Quando eu faço isso, eu vou ter em ambos os lados esse termo, que eu posso cancelar. E aqui vai sobrar c quadrado de nabla ao quadrado delta da derivada de segunda ordem para esse mesmo delta. Então, muito bem, né? Interessante. Porque a gente obtém no final de que a derivada de segunda ordem do delta em relação ao tempo é igual a c quadrado laplaciano de delta. Tá? E essa equação, ela lembra o quê? Como já está escrito aqui, né? Era para ter dado pelo menos um mistério. A mudança relativa de densidade delta obedece, portanto, a uma equação de onda homogênea. E lembrem aqui, né, que delta é igual a ρ menos ρ0 sobre ρ0. Então, ele é a mudança relativa de densidade, que no final das contas é muito pequena, mas que vai obedecer uma equação de onda homogênea. E essa mesma equação de onda é satisfeita pela densidade ρ e pela pressão P, porque aqui a densidade ρ está sendo tratada indiretamente, né? E se eu quiser tratar diretamente com a densidade ρ, também satisfaz, como vocês estão vendo. Se eu quiser tratar com a pressão P, a pressão final, também satisfaz. E essas vão ser nossas equações 7 e 8. Portanto, vejam que interessante, a gente está atribuindo uma equação de onda
para relacionando a densidade pelo, a mudança relativa, né, de densidade pelo delta, mas também a própria densidade final e a própria pressão final, o que é muito interessante para o problema posterior que nós vamos chegar. Com muita fé, né? Vamos chegar. Bom, dadas as condições do problema, podemos introduzir uma função adicional que eu vou chamar de potencial de velocidade φ. Este φ aqui, né? Por meio da fórmula de que a velocidade macroscópica é igual a menos o gradiente da velocidade, do potencial de velocidade φ, né? Vai ser nossa nona fórmula. Isso é sempre possível se a distribuição das velocidades for irrotacional. Então, por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero agora tratar essas equações que eu obtive, essas equações de onda, de uma maneira que eu possa resolvê-las para a velocidade, para o espaço, para o tempo, né? Como vocês vão ver, a gente vai utilizar a separação de variáveis para resolver. Então, eu quero chegar pelo menos até lá, até a equação, que é a famigerada equação diferencial parcial de Helmholtz. Enfim, a gente começa fazendo que o potencial de velocidade φ é dado por esta equação, e isso só ocorre se a distribuição das velocidades for irrotacional. Então, da equação, a gente sabe que del V del T é dado por menos c quadrado de nabla delta, como a gente já viu anteriormente nessa aula. Então, segue-se que eu vou fazer que V de RT, ou seja, para uma posição no espaço em um certo tempo, eu tenho que a posição no espaço no tempo inicial, menos este termo todinho, que menos c quadrado, que era a constante, do operador nabla, que é comutativo, da integral de 0 até t, né? Então é da integral de 0 até t, não sei porque eu estou escrevendo, sendo que vocês já estão vendo, de delta RT de tal, onde tal aqui vai ser um tempo, né? Um tempo diferente do tempo que a gente quer chegar, que é o t. Então eu estou variando essa densidade relativa e integrando ela, né? Portanto, quando eu faço o rotacional, né, não confunda isso aqui com multiplicação normal, é um produto externo, um produto vetorial. Então, quando eu faço o rotacional para o ponto inicial, né, de V de um R, no tempo inicial, ele tem que ser zero, ou seja, ele é rotacional. Então, V de R zero vai ser dado por menos nabla φ. E aqui esse menos nabla φ, ele vai ser o potencial dessa velocidade no tempo inicial, né? Então, o potencial, digamos, inicial dessa velocidade. Então, a gente tem, né, que por essa definição, o potencial da velocidade é dado por esse potencial inicial da velocidade, mais essa variação utilizando a densidade relativa. Logo, V de RT vai ser dado por menos nabla dessa operação toda, que é menos nabla de φ. E é este φ aqui, né? Porque esse é outro φ também, se eu não estiver enganado. Ou talvez ele seja um psi, e agora não me vem à mente. Eu acho que é um psi agora, pensando bem. Então, o potencial de velocidade também satisfaz a equação de onda. Coincidentemente, né? Então, a gente tem que del φ del t vai ser igual a c quadrado delta. E substituindo a equação 11. Na equação que a gente já tinha, né? Que acho que é a equação 2 ou a equação 3, enfim, alguma coisa assim. Eu vou ter que chegar na equação de onda realmente para a equação, né? Para essa equação que nós obtivemos, que é del φ del t, considerando que φ é dado por essa definição. Quando eu faço o derivado dessa, essa vai para zero.
utilizando o teorema fundamental do cálculo, só para soar mais bonito, né? Essa vai, a derivada desse termo vai ser o próprio termo do integrando. Então, no final das contas, a gente obtém isso daqui, bem legal. Tá, então, exemplo, mais um exemplo que vai nortear como nós vamos liderar os estudos, né? Essas ondas sonoras, estou aqui no começo, são geradas em uma das extremidades de um tubo longo retangular de seção reta A vezes B, A produto interno B. Na verdade, não são dois vetores, né? Então não sei porque eu estou falando isso. Desejamos investigar para frequências diferentes as ondas sonoras no interior do tubo. Com esta finalidade, procuramos uma solução de φRt, que é o potencial das velocidades, e eles vão descrever como as ondas vão se propagar, porque é esse o nosso objetivo aqui, né? A propagação do som, que varia harmonicamente com o tempo. Ou seja, percebam o seguinte, eu quero que eu tenha uma solução φ de RT, onde eu tenho um psi para a posição, mas o tempo eu quero que ele varie. E isso é um método de separação de variáveis, onde a gente percebe que experimentalmente, ou melhor, com a experiência, né, já das outras equações diferenciais espaciais, que eu acabei não passando aqui, mas com os outros fenômenos já interpretados, os físicos eles compreendem que a parte temporal, já que eu estou dividindo em uma parte espacial, né? Uma parte espacial φ de r e uma parte temporal t de t. O t de t, para solucionar esse potencial, que vai ser solução dessa equação diferencial. Então, o t de t ele tem de ter essa cara e de menos i ômega t, né? Ele tem de ter essa carinha aí diferente. Onde ômega vai ser a frequência, que é presumivelmente arbitrária. Segue-se que φ de r deve satisfazer a EDP. Então, aqui, φ de r eu estou falando psi de r. Desculpa me confundir tanto. Psi de r vai ser a função potencial de velocidade para o começo, né? Para a velocidade no espaço, mas no tempo zero, que deve satisfazer a condição de irrotacionalidade, se nem essa palavra existe. Então, esse psi de r deve satisfazer, veja só, a EDP laplaciano na ao quadrado psi mais k quadrado psi igual a zero, onde k vai ser a frequência ômega e c vai ser aquele termo lá de pressão inicial sobre ρ inicial delta, acho que é isso. Eu acho que é isso, não estou enganado. Mas enfim, sobre C, né? Ele vira só uma constante. E sendo esta equação, e tá lá, conhecida como equação de Helmholtz, a gente chega nessa equação, depois de todo esse processo. E agora nós vamos analisar as condições físicas nela, né? Então, a condição de contorno, nesse caso, é que nas paredes do tubo, del psi, del n vai ser igual a zero. E novamente, eu não sei porque eu estou tão apressado. Talvez que a gravação esteja muito longa, né? Mas só admira aí a equação por um tempo e dou tempo aí para copiar. Vocês podem dar pausa no vídeo. E deixa eu dar uma pausa aqui também para beber água. Após vocês terem admirado essa equação por um tempo, né? Imagino que vocês ficaram aí pelo menos uns 10 minutos olhando para essa equação, porque é muito massa. A gente vai para as condições físicas, finalmente, né? Utilizando a equação as condições de contorno, onde na parede do tubo, del psi, del n vai ser igual a zero. Então, o que é del psi, del n, né? Isso significa que a velocidade das partículas nas paredes do tubo
onde n vai ser o gradiente, onde n é o vetor unitário normal à superfície, isso tem de ser zero, porque eu quero que as partículas elas apontem não para elas tenham velocidade não para dentro do tubo, né? Quando a gente fala tubo, a gente imagina uma seção cilíndrica. Eu estava imaginando também uma seção cilíndrica, mas eu acabei confundindo, é uma seção retangular. E, então, nesse caso, não quero que as partículas elas tenham velocidades para dentro, né? Para dentro do tubo. Eu quero que elas só percorram o tubo nessa direção, tá bom? Por isso que essa é a condição de contorno. Então, o gradiente normal de psi e o vetor unitário normal à superfície vai ser zero. E esta condição se deve ao fato de que as partículas devem mover-se somente em uma direção tangencial às paredes rígidas do tubo. E a gente pode reescrever a equação de Helmholtz, que está escrita desta maneira aqui. A gente pode reescrever como problema de autovalores em três dimensões, que é algo que acontece muitas vezes, né, em EDPs. Por exemplo, na de Fourier, se não estiver enganado, em Física Matemática 1, nós vimos que, eu estou presumindo, né, que o observador ia falando, o ouvinte ele já tenha visto isso, eu imagino que sim. E nós vimos que ele chegava num problema de autovalores muito semelhante com esse na parte espacial também. Na parte temporal a gente chegava também numa equação exponencial. Não sei se eu falei equação espacial exponencial, mas nesse caso é equação espacial. Então ele se torna um problema de autovalores em três dimensões, onde eu vou ter que lambda, aqui não vai ser o comprimento de onda, ele vai ser menos k quadrado. Ou melhor, eu não sei se eu posso dizer que lambda não é o comprimento de onda. Tá, isso aqui vai ser um errado, eu vou ficar devendo para vocês, mas ele vai estar relacionado com o comprimento, então creio eu que é um comprimento de onda sim, eu estou viajando aqui. Eu estou viajando. Porque o comprimento de onda eu utilizei para fazer o exemplo, né? E agora eu estou utilizando ele para resolver a equação. Tá. Então eu posso dizer que lambda vai ser menos k ao quadrado, né? E aí a gente pode tentar resolver a equação de Helmholtz por separação de variáveis, como nós sempre realizamos. Então eu vou escolher o sistema de coordenadas em que o tubo se estenda na direção z. Como a gente já tinha falado antes, é uma seção retangular, onde eu vou ter que a base é de tamanho A e o comprimento, ou troquei a largura, a altura é tamanho B. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. Eu tenho a parte espacial, eu posso dividir ela claramente em três variáveis, né? Já que eu tenho o espaço tridimensional. Então, eu vou ter x, y e z, que é a direção que vai seguir para cá, né? Se essa seção seguisse ainda. E como eles são independentes um do outro, eu posso representar assim, tá? Logo, eu estou dizendo que eles devem obedecer o item A, B e C, ou seja, resolver cada um a sua própria equação diferencial, tá beleza? E cada um com seus respectivos lambdas, com a condição de que a soma de todos os lambdas deve dar menos k quadrado, que é o lambda final ou lambda total que a gente já tem aqui desde o começo do problema. Eu posso usar a condição de contorno, que del psi del n é igual a zero nas paredes, e a gente tem que del psi del n, eu vou tomar o gradiente do psi, produto interno com a normal. A gente vai ter isto daqui, onde nx vai ser para n0, né, igual a nx, ny, nz, cada um em sua respectiva direção. Nx vai ser nx na direção y, o módulo nx na direção y.
Então, quando eu tomar delta não, dx por dx, e aqui eu vou substituir nas fronteiras, né? Ou seja, em zero e em A. Em zero ele começa, em A ele termina. Ele tem de ser zero, porque essas são as condições de contorno. E aí, nessa situação, como eu estou derivando em x e essa derivada é igual a zero, isso daqui também tem de ser zero, né? Já que a derivada primeira é zero, a derivada segunda também tem de ser zero, substituindo nesses pontos. E aí a gente vai ter duas opções. Ou a constante lambda1 é zero e x é alguma constante, ou lambda1 é menor do que zero, já que lambda1 seria igual a k1 ao quadrado, e eu ficaria com menos k1 ao quadrado na equação, ou, quer dizer, e, nesse caso, x vai ser igual a uma solução em cossenos de mπx sobre A. E perceba, quando eu substituo zero, aqui ele vai ser o cosseno de zero. Então aqui vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1. Portanto, eu teria alguma solução usando o k. E quando eu substituo em A, ele também vai ser uma solução de MP, né? Então, a solução de MP, nesse caso, para o cosseno, vai ser uma solução que vai gerar ou menos 1 ou 1, né? Então, é uma situação semelhante das duas. E eu estou dizendo que M pertence aos inteiros não nulos. Então, nesse caso, eu incluo o zero, mas com ressalva que eu vou dar aqui posteriormente. Lá ele. DYzão. dy, eu vou substituir em y igual a zero e em b, derivando, né? E também vai ser igual a zero pelo mesmo motivo e, consequentemente, vai dar uma situação semelhante. A questão é que agora a solução em cosseno, eu vou ter um inteiro n, né? E um lambda 2. Então, é conveniente introduzir uma função com índice mn, que são os índices que eu tenho nos dois cossenos, como produto desses dois cossenos. E esta função relaciona os diferentes modos de propagação do som ao longo do tubo, ao longo que m igual a zero e n igual a zero não são permissíveis, porque senão se torna uma onda plana, ou seja, uma onda em que não tem propagação, né? Não tem nem propagação, nem é uma onda atenuada, como a gente vai ver. Enfim, essa é uma equação importante, uma função importante. Para z, porque isso aqui é uma solução de x, y, agora falta a solução em z, a gente usa o fato de que lambda1 mais lambda2 mais lambda3 é igual a menos k quadrado, tá? Essa borracha logo direto. E k, a gente já sabe, quase que não sai, tu é doido, a gente já sabe que k é lambda sobre c. A gente encontrou que é lambda1, né? Indiretamente, eu acabei não deixando explícito, mas aqui vai ser o cosseno de lambda 2y e o cosseno de lambda por lambda 1x. Então não tenho deixado explícito, mas esses são os lambdas, tá? E a gente pode substituir aqui, obtém essa equação. A gente pode considerar dois casos, considerando os valores de lambda não, ômega, que é a frequência, e mn, que são os índices inteiros dos cossenos. E essa é uma solução que só me veio agora à memória, é muito, muito semelhante ao que a gente tem para a solução lá no problema de condução de calor para a série de Fourier, né? Muito semelhante. Creio eu que a diferença é que a gente trata de senos, né? Ou é só com cossenos também, depois transforma em senos, enfim, alguma coisa assim.
Então vai ser o seguinte: para essa equação diferencial em z, eu tenho essa condição e quando o lambda 3 for maior do que zero, z vai ser proporcional a uma exponencial de menos z lambda 3 na raiz. Isso aí vem de solução também da equação diferencial que a gente já analisou, então eu não vou deduzir dessa vez. E essa é uma onda atenuada, porque é como se ela não se propagasse de maneira correta, né? Quando lambda 3 é maior do que zero. Se lambda 3 é maior do que zero, né? E esse valor aqui vai ser negativo, então no final das contas é quando lambda 3 for negativo para essa situação. E onda propagada é... Não, mentira, eu falei besteira quando ele é positivo mesmo. E a onda propagada, ele vai ser que lambda 3 é menor do que zero. E então lambda 3 vai ser igual a menos k3 ao quadrado, já que eu estou chamando que lambda 1 é menos k1 ao quadrado, lambda 2 é menos k2 ao quadrado, lambda 3 vai ser menos k3 ao quadrado, ok? Então eu vou ter uma solução muito conhecida da gente, que é aquela solução que vem lá das equações diferenciais ordinárias, onde a gente representa pelos exponenciais, né? Pelo exponencial positivo e exponencial negativo. Eu tenho que z é dado por essa solução, em que a é inteiro, b é inteiro, não, constantes na verdade. E vou ter cosseno de k3 e seno de k3, z. O de k3 é dado por aquela expressão todinha lá que a gente encontrou aqui. A raiz dessa expressão, já que ele está ao quadrado e ele é negativo. Bom, isso é quando eu tenho um m e n fixo nos índices inteiros, né? E eu quero saber como é que a frequência a frequência ômega se relaciona. Agora, para ômega fixo, vai ser a seguinte maneira: somente um certo número finito de modos será propagado, né? Ele não pode propagar todo e qualquer tipo de modo. Para mn suficientemente pequenos, a gente vai ter que a relação é dada por esta, de que esse termo tem de ser maior do que a soma desses dois termos, né? E isso também vem da constante que nós definimos. Percebam que é a mesma coisa que tem aqui, né? A questão é que este termo aqui ele está do lado da equação e esses outros estão do outro lado da equação, inequação, porque eu quero garantir que a frequência sobre C vai ser maior. E para o modo dado, então esse aqui é quando ômega é fixo, então para o modo dado de mn fixos, a frequência mn vai ser dada por πc disto aqui ao quadrado, né? Onde A e B vão ser as fronteiras do problema. E essa frequência é chamada de frequência de corte. Se ômega for maior que ômega n, o modo se propaga. Se ômega for menor que ômega n, o modo é atenuado, então a gente não tem uma onda funcionando corretamente. E nós chegamos no final dessa aula, onde nós resolvemos a equação de AEDP de Helmholtz. Então a gente tem aqui a solução em x é dada por algo desse estilo, a solução em x e y, e a solução em z é dada por algo nesse estilo aqui, muito elegante. Enfim, eu falei de tudo isso, mas eu não cheguei nas funções de Bessel. Onde elas estão? Na próxima aula, a gente vai ver que eu posso reescrever esse problema
utilizando coordenadas cilíndricas. Então, aqui nesse caso, a gente teve um problema de seção retangular, mas a maior parte, né, dos tubos, é claro, eles não vão ser de seção retangular, eles vão ser de seção cilíndrica, eles vão ser de seção circular. E problemas assim, tal como problemas esféricos também, onde eu tenho uma esfera, eu posso reescrevê-los utilizando a análise vetorial em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Para as funções de Bessel, eu quero saber das coordenadas cilíndricas, primeiramente, e a gente vai ver que eu posso resolver essa equação utilizando o método de Frobenius para chegar nas funções de Bessel, de modo que as soluções dessa equação de Helmholtz, dessa EDP de Helmholtz, não vai ser mais utilizada somente para a propagação do som. Então, não vai ser mais somente para a propagação do som. A letra está horrível, né? Propositalmente, eu acho. Não vai ser somente para a propagação do som. Agora vai ser para uma lista de problemas físicos. Então, a gente parte de um problema específico, que é a propagação do som, onde chegamos numa EDP, que é a EDP de Helmholtz. E eu quero partir para um problema geral, que tenha uma geometria semelhante. Uma geometria semelhante e uma equação que lidera o problema, que pode ser descrita como uma solução, né, em 3 dimensões de alto-valores, né, um problema de alto-valores, tal como a EDP de Helmholtz. E é aí, na solução do problema geral, que finalmente entram as funções de Bessel. Bom, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Ela foi bastante longa, não sei sinceramente quantos minutos ela totalizou, né? Eu ainda nem editei o vídeo no momento que eu tô, claro, no momento que eu tô gravando aqui agora, claro que eu não editei o vídeo. Mas enfim, eu acho que vai dar no entorno de 1 hora aí, mais ou menos. Espero que tenham gostado, desculpa aí pelos erros. Eu tive que repartir a gravação várias vezes, principalmente por conta de barulhos aqui em casa, né? Do processo de construção que tá tendo. Mas valeu, deixa um joinha aí, comentem caso tiver alguma dúvida. E é isso, tamo junto, fique com Deus.